Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Sheila Faligora, veterinária, comunicadora intuitiva entre espécies. Eu estou muito feliz de fazer parte desse simpósio brasileiro, o primeiro simpósio brasileiro de comunicação intuitiva. Muito feliz com essa criação do Ricardo Garé e equipe, que vai trazer com certeza uma expansão da realização da nossa meta como comunicadores intuitivos. Então, bem, hoje eu vou falar brevemente sobre como a comunicação intuitiva começou, chegou aqui no Brasil, mas bem breve. Depois, quem tiver mais interesse, procure na página do Ricardo no Instagram, tem uma entrevista, uma conversa que a gente fez, onde muito foi contado sobre esse começo da comunicação intuitiva no Brasil. Mas tudo começou a partir de 2001, quando eu fui até os Estados Unidos fazer os cursos com a Penelope Smith, e se desdobraram várias coisas disso. Ela veio, o livro dela foi publicado, o trabalho começou oficialmente aqui no Brasil em 2003, depois de receber as bênçãos da professora, da mestra. E nesse período de 2003 até mais ou menos, eu acredito que 2015, por aí, foi um trabalho solitário. Eu trazer esse trabalho para o Brasil, começar e tentar implantar da melhor forma possível naquela época. E depois começou a abrir mais o campo e aparecer mais possibilidades de engajamento nessa prática, e pessoas estudando, indo para fora, voltando, pessoas assumindo o papel de comunicadores intuitivos no Brasil, começando a praticar, e daí, a partir daí, começou a crescer cada vez mais até agora, quando a gente está nesse primeiro simpósio maravilhoso e muito importante, significativo para a nossa história como comunicadores aqui no Brasil. Bem, o tema que eu trago da consciência-coração, e o caminho da comunicação intuitiva para esta consciência-coração é a história das nossas vidas, das nossas relações como comunicadores intuitivos, com tudo que nos envolve. E, pelo menos da minha parte, eu posso dizer que a ideia, o propósito de tudo que eu faço é poder influenciar cada vez mais pessoas para se abrirem para esta perspectiva, essa visão da nossa relação, do nosso papel, da nossa responsabilidade como seres humanos aqui na Terra em relação aos outros seres e elementos e reinos sobre o qual nós temos poder, entre aspas, todo tipo de poder. A gente faz o que a gente quer, não é verdade? Pro lado da luz e pro lado da sombra. É o tão conhecido livre-arbítrio que nós temos. O que aqui vem, com qual propósito uma pessoa se inspira, tem ideia, se impulsiona, muitas pessoas mudam de carreira para serem comunicadores intuitivos. O que move essas pessoas? Por que elas querem fazer isso? Por que elas querem falar disso? Muitas vezes ensinar em cursos, porque querem oferecer consultas, porque querem oferecer retiros de práticas, escrever livros, fazer trabalhos em grupo. O que move essas pessoas? Para que, de fato, para que eu estou querendo me comunicar com um animal? Que diferença isso faz no mundo, nas nossas histórias, nas nossas realizações aqui na Terra? Claro que expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa visão em relação aos outros seres que nos cercam, às vezes são seres sobre os quais nós sabemos muito pouco, mas temos já muitos julgamentos de relação, de preconceitos, enfim. Qual seria a nossa responsabilidade, o nosso papel como
com esse livre-arbítrio que nós temos em relação ao que nós podemos fazer em relação aos outros seres. Então, eu costumo dizer, tudo é uma questão de consciência. Muitas vezes a pessoa diz que ela quer a paz no mundo e ela quer harmonia e amor, mas ela não está se relacionando em paz e criando essa paz que ela quer através das suas atitudes com seres menores que ela, em tamanho, ou seres sobre o qual ela tem poder de vida ou de morte. Não está em paz. E isso é um tema na comunicação intuitiva gigante, porque nós estamos, isso é um ponto muito importante que eu quero tocar, nós estamos, quando falamos de comunicação intuitiva entre espécies, com animais, estamos, na maioria das vezes, lidando com nossa relação com cães, com gatos, com alguns tipos de aves, alguns tipos poucos de anfíbios, às vezes de seres marinhos, mas cavalos, bovinos, equinos, suínos, enfim, todos esses seres que na nossa relação como seres sociais estão mais próximos de nós. E aí existem em menor número as pessoas que trabalham com animais selvagens, animais silvestres, com criadouros de animais, e etc, etc. Nessa ideia de comunicação intuitiva, muitas vezes quem vai ficar de fora são os seres pequenos, aqueles seres que são assim dos arredores, né? As borboletas, as abelhas, as vespas, os besouros, as moscas, os pernilongos, os seres alados e terrestres pequenos. Poderíamos dizer assim, muito por cima, os insetos, digamos assim. Esses ficam de fora, mas esses também pertencem ao reino animal. E eles também podem estar sob o nosso olhar amoroso, sob os nossos cuidados amorosos, que é uma das bases da comunicação intuitiva. É poder acolher no nosso ser todos os seres, sob os nossos cuidados amorosos, nosso desejo de ter uma relação amorosa, de subir de nível na relação com os seres. Então, alguns desses seres do reino animal vão merecer daqui para frente, cada vez mais, uma revisão da nossa ideia em relação a eles e de como nós nos sentimos em relação a eles e como nós os tratamos, porque nós despejamos no nosso meio ambiente milhões, bilhões, trilhões de toneladas de venenos ao ano para exterminar animais que, por uma série de fatores que podem ser transformados, nos incomodam, nos ameaçam, mas são questões que podem, com certeza, essa ameaça pode ser revertida com uma mudança de consciência que resulta numa mudança das nossas atitudes e do que nós colocamos no mundo. Então, a comunicação intuitiva com animais, ela é parte de um trabalho maior, que é a comunicação intuitiva entre espécies e com outros reinos da natureza. Nós reduzimos o escopo para a comunicação intuitiva com animais porque fica muito mais simples, muito mais fácil das pessoas em geral entenderem. Porque se nós chegássemos falando de comunicação intuitiva com plantas, com flores, com minerais, com seres sutis, muito provavelmente o caminhar da carruagem da comunicação intuitiva seria bem mais lento. Mas animais, principalmente os animais domésticos, são seres muito próximos do nosso coração, da nossa convivência, são objeto do nosso amor, de um incrível amor que nós temos por eles, então fica mais fácil começar a pesquisar, a entender, a se interessar falando de animais. Mas, mesmo quando a gente fala só da comunicação intuitiva com animais, trabalha só ligado a, talvez só até com animais domésticos, o âmbito da nossa influência sobre o meio ambiente em geral e a vida na Terra é muito grande, porque qualquer expansão da nossa relação
e consciência, coração em relação a esses seres expandida, qualquer avanço nisso tem consequências gigantes na evolução da nossa relação com esses seres e da nossa vida no planeta, em harmonia com esses seres. Da nossa vida no planeta, vírgula, em harmonia com esses seres. Se pararmos um pouquinho para pensar na nossa relação com os animais, como nós tratamos, como nós nos relacionamos mesmo com eles, no geral, mesmo quando não é diretamente, nós vamos descobrir muito sobre nós mesmos, sobre a nossa consciência, e vamos começar a ter possibilidade de transformar para melhor nossa visão, nossa relação, nossa atitude em relação aos outros seres, dos quais a nossa vida depende aqui no planeta. E algo que às vezes nunca se parou para pensar, a pessoa nunca parou para pensar, não estudou, não sabe, não conhece esse tema. Mas a nossa vida no planeta, ela é viabilizada, ela depende em grandíssima parte de seres minúsculos. Seres que muitas vezes nós consideramos um inimigo, como vírus, bactérias, protozoários. Seres que são fungos e bactérias, enfim, seres que são essenciais no processamento da matéria orgânica na Terra e inorgânica também. Nós não sabemos, não nos interessamos, sabemos muito pouco sobre eles, mas às vezes por uma informação, uma consciência mais contraída, nós falou em vírus, é doença, é o inimigo, tem que combater, tem que aniquilar, tem que usar veneno para, enfim, medicamentos, o que for, para aniquilar. É uma ideia básica, não que seja só isso, mas é uma ideia básica do que é o inimigo e não é o inimigo, do que merece permanecer vivo e do que não merece permanecer vivo porque me incomoda, porque me dá medo. Então, a comunicação intuitiva, ela vai abranger todas essas áreas. Não é só perguntar para o meu cão, fazer certas perguntas para o cão ou para o gato com o qual eu convivo, com a cobra com a qual eu convivo, arara, enfim, seja que animal, hamster, seja qual animal for, cavalo, gato, enfim. Não se limita às perguntas que eu posso fazer e obter resposta. Mas quando eu acesso a comunicação intuitiva, como estudante, como curioso, como profissional, aqui existe um caminho incrível, gigante, para a evolução da consciência-coração. Eu chamo de consciência-coração porque consciência no sentido que engloba tudo, que não é só a consciência daquilo que nós pensamos, daquilo que vem para nossa mente, mas é uma consciência maior, que envolve o mundo dos sentimentos e das percepções finas e sutis. Para isso, dentro dessa ideia ainda, de acordo com a experiência que eu tenho e com a minha visão, com o que eu adoto e é muito funciona no sentido de ser muito bom, uma das primeiras coisas que eu recomendo quando a pessoa quer se afinar com essa prática, quer desenvolver e quer progredir nessa prática da comunicação intuitiva, é adotar algum hábito, alguma prática que ajude esta pessoa a silenciar o seu mental, de forma que ela se torne amiga da quietude, do silêncio, ela possa entrar nesse espaço com muita frequência, com muita facilidade. Na minha experiência de tantos anos, e mesmo antes, porque o silêncio sempre foi muito próximo a mim, eu sempre amei o silêncio. Eu sempre percebi e senti que a origem de tudo está no silêncio, nasce do silêncio.
E cada um pode escolher a sua prática, a sua maneira de silenciar um pouco o mental tão tagarela. E por que precisamos, para desenvolver a intuição de forma efetiva, por que precisamos encontrar alguma forma de silenciar o mental? Porque a intuição, como eu sempre digo, é como um ventinho, é sutil. Ela não é algo tão óbvio e tão familiar para nós, antes de desenvolver, como os pensamentos que estão o tempo todo rolando na nossa cabeça. A intuição é mais sutil, então para você poder realmente enxergar esse ventinho que passa numa fresta, ou entre dois pensamentos, ou entre a inspiração e a expiração, ou no momento em que você está distraída, para você começar a aprender a identificar, você precisa encontrar um lugar em si, os momentos em si, onde você silencia o mental, você se aquiete, você consiga, através de uma prática, aquietar, relaxar. A prática mais comum, mais conhecida, mais divulgada para silenciar o mental é a meditação. Muitos tipos de meditação. Meditação não necessariamente a pessoa precisa ficar sentada com as pernas cruzadas, totalmente imóvel. Tem muitas possibilidades para todos os tipos de pessoas. Mas é preciso, sim, aprender a se aproximar do silêncio, fazer amizade com o silêncio. E quando as intuições começam a pipocar, a aparecer de diversas formas, tem um segundo passo, que é a pessoa começar a honrar isso, se relacionar com isso, acolher. Em vez de dizer a frase tão comum, foi só a minha imaginação. Então, nas comunicações com os animais, nas sessões de comunicação intuitiva com os animais, claro que cada comunicador vai ter a sua maneira de fazer. Tem comunicadores que são muito prolixos nas mensagens, são mensagens gigantes que a pessoa recebe. Tem comunicadores que recebem mensagens de uma forma muito mais sucinta, ou pode variar durante períodos da vida, mas enfim, cada comunicador vai ter a sua maneira também de passar isso para o seu cliente humano. Mas, no geral, nas comunicações, você primeiro entra num espaço de silêncio, está fazendo alguma coisa, você para de fazer o que você está fazendo, vai para o seu lugar de prática, de consultas, e você vai se aquietar. E isso, claro, com uma prática, você vai fazer isso muito rápido, talvez com algumas respirações, ou fechando os olhos e meditando por alguns minutos. Mas esse aquietamento, ele vai fazer parte do seu dia a dia. E mesmo quando você estiver fora das consultas, porque você vai estar cada vez mais atento às suas intuições, então você não vai se permitir mais ficar o tempo todo num ritmo frenético. Possuidor daquela frase tão famosa nossa no Brasil, está uma loucura, não tenho tempo para nada. Nossa, está uma loucura a minha vida, não tenho tempo para nada. Isso não deveria ser o estilo de vida de um comunicador intuitivo. Porque o comunicador intuitivo, justamente, ele caminha junto com o silêncio, ele aprecia o silêncio, fazer alguns pequenos momentos de quietude durante o dia, ou também os mais longos de manhã e à noite. São pessoas que buscam ter uma vida mais equilibrada, muitas vezes, no máximo possível, mais próximo da natureza, montanha, mar, serra, enfim, estar próximo da natureza como um todo, sempre que possível, se não mora perto da natureza, sempre que possível sair para ficar perto da natureza. São coisas muito básicas, porque se eu tenho um ritmo de vida frenético e eu começo a me interessar pela comunicação intuitiva,
faço um curso, dois, mas não consigo nada, porque a minha mente é muito inquieta e eu tentei, mas eu não consegui nada, não deu certo. Mas para entrar nesse campo, nessa vida mágica, como eu costumo dizer, tem outra coisa que eu costumo dizer, é que não dá para mudar tudo sem mudar nada. Então, se eu quero entrar numa área desconhecida, eu preciso estar disposto a deixar algo da minha bagagem para trás para que entre algo novo na minha bagagem. Na minha jornada nessa terra de expansão da consciência, baseada naquelas 3 palavras maravilhosas, né? Nós viemos aqui na nossa jornada para aprender a amar, viemos aprender a servir e viemos aprender a lembrar, nos lembrarmos de quem nós somos. E que trabalho mais abençoado que nós podemos fazer como missão, como tarefa, mais abençoado do que desenvolver a intuição para poder entender a linguagem dos animais, entender a linguagem do amor e do silêncio. Que trabalho melhor do que esse, mais elevado, mais satisfatório, mais importante pode haver. Vale qualquer esforço, qualquer coisa que possa acontecer ao longo do caminho. E é muito, muito, muito importante quando é um momento muito importante da vida quando nós acordamos para na nossa consciência, para esse campo vibracional, esse campo frequencial que muda, que começa a tornar possível que nós nos comuniquemos com outros seres de outras espécies que não o ser humano. Como é grandioso e como vale qualquer esforço para quem já acordou e tem esse desejo, qualquer esforço para desenvolver, quanto treino for pedido, for necessário para desenvolver essa capacidade. Esse instrumento que vem com a gente desde nosso nascimento, faz parte de nós. Ele está para ser desenvolvido. Algumas pessoas já nascem com intuição mais aberta, mais ativa, outras menos, mas nada é um fator, nada pode limitar uma pessoa de desenvolver nessa vida sua intuição, se ela assim o desejar. E agora, nessa época em que sutilmente a frequência é perceptível, está mudando, como dá para sentir muito que está tudo muito aberto para o nosso salto quântico de consciência. Que momento melhor poderia haver, se não esse, para nos engajarmos nessa vida mágica? Desenvolver essa prática, ela vai nos abrir possibilidades não apenas de melhorar e aprofundar e expandir a nossa relação com os nossos amados animais, mas vai transformar toda a nossa vida, todas as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa família, tudo à nossa volta. Porque quando eu mudo a minha visão de mundo, meu sentimento, minha maneira de me relacionar com outros seres, eu nem preciso falar nada para ninguém. Eu influencio o campo vibracional, o campo frequencial. Eu influencio o campo e isso muda todas as minhas relações e afeta os outros seres de uma maneira muito profunda, invisível, porém muito profunda. Faz muita diferença. Como eu estou pensando, como eu estou tratando os outros seres, os meus pequenos gestos em relação aos outros seres, sabe? Faz muita diferença. É que nós não enxergamos o efeito, mas para quem pesquisa e conhece, sente, sabe que o efeito é gigante. Coisas às vezes muito pequenas, quando mudam, elas fazem muita diferença. Muito pequenas na nossa relação com os outros seres, fazem muita diferença. Então,
para finalizar e já começando a encerrar, quero falar mais algumas coisas, mas considero que essa prática que eu vim fazendo durante todos esses anos e um caminho tão cheio de aventuras, de muitas coisas aconteceram desde que começou no Brasil até agora e continuam acontecendo. É uma... Como é que eu posso expressar? Eu acho que, na minha visão, é um privilégio poder trabalhar com comunicação intuitiva com animais. Há períodos mais fáceis, períodos mais difíceis, períodos mais recompensadores, períodos mais desafiadores. Mas o ensino, a educação, aqui na Terra, trabalhos que têm relação com a consciência, são os trabalhos mais importantes, mais elevados. É uma dádiva poder pertencer a um trabalho assim e poder ajudar outras pessoas e influenciar outras pessoas para que elas possam reconsiderar a sua maneira de conviver com os animais e de se relacionar com os animais aqui na Terra. Bem, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer, o compartilhar que eu queria trazer, fruto do que tem sido a minha vida até agora, sempre nesse âmbito desse trabalho. Eu tenho algo bacana para compartilhar, que no começo do meu trabalho eu fiz um acordo com os seres sutis, os seres invisíveis, de que eu iria ser o canal para esse trabalho. Foi algo que veio, que baixou para mim, na minha consciência, e foi o acordo mais sério da minha vida, que eu nunca desrespeitei, que me fez seguir nesse trabalho, sempre lembrando que eu me ofereci como veículo humano, como canal, para trazer esse trabalho para o mundo. Nem que eu fizesse só isso da minha vida, que de fato é só isso que eu faço da minha vida, mas é o que traz uma alegria mais profunda no meu ser. Me sinto muito honrada. Quero agradecer muito a você, Ricardo, pelo convite, pela oportunidade, que nós possamos seguir juntos e que o nosso grupo de comunicadores possa crescer cada vez mais no Brasil e no mundo. Por fim, gente, antes de encerrar, é uma alegria, eu queria mostrar para vocês as primeiras edições do livro Eu Falo, Tu Falas, Eles Falam, um guia para a comunicação entre espécies, foram as primeiras edições. E esse livro depois expandiu o conteúdo e se tornou Falando com os Animais, pela editora Coi. E é uma edição que mudou de nome, mudou de formatação, mas é o mesmo livro, mais expandido que o livro anterior. E também eu criei, há muitos anos atrás, um CD de meditações para a comunicação com seres da natureza. Hoje em dia não existe mais quase os aparelhos, né, para CD, mas está em formato de MP3. E é um trabalho lindo de meditações com os elementos e os seres da natureza, ligados com o ar, com a água, com a terra, com o fogo, com o que dá origem a todas as outras formas de vida. Eu acho que é isso, foi uma alegria muito grande compartilhar um pouquinho. Eu estou disponível para quem quiser me contactar, estou à disposição para responder perguntas, dúvidas, ideias, enfim. E muito honrada, novamente, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.